Bom, então vamos lá, deixa a gente começar. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Ah, peraí. Só um instantinho, gente. Peraí, cadê aqui nossa apresentação? Vocês estão vendo a minha tela aí? Aí eu vou precisar que vocês falem. Alguém fala para mim, por favor, porque eu não estou vendo mais vocês. Alguém consegue me falar se está vendo a minha tela? Para mim tá parecendo legal. Tá, beleza então. Então bora começar. Bom, o meu nome é Cristiano Patrocínio. Eu vou falar com vocês aqui acerca do Strava 180. Então, a proposta é você sair da invisibilidade, ser chamado para entrevistas de emprego em até 30 dias. Mesmo que você esteja há meses tentando, sem ter experiência ou contatos, em 30 dias você terá mais clareza, confiança e um currículo impossível de ser ignorado, tá? Eu gostaria de saber de vocês aqui se alguém de vocês já mandou currículo e não foi chamado. Coloca lá no chat para mim. Alguém aí no chat? Deixa eu abrir o meu chat aqui. Se você já fez isso, se você já mandou currículo e não foi chamado para entrevista. Com alguém já aconteceu isso aqui? Sim ou não? E aí, gente? Assim, principalmente se a vaga, somente se a vaga é pelo vagas.com ou GUP. O Alex também disse que sim. Vamos lá, a cada 10 currículos que eu envio, 8 são ignorados. A Stephanie também, sim. Bom, gente, isso é uma coisa muito comum de acontecer. O João aqui, deixa eu ver se foi o João, não foi o Anderson, que ele falou que a cada 10 currículos que ele manda, 8 são ignorados. Ô, Anderson, você não está muito ruim, não, cara. Você está conseguindo uma assertividade de 20%. É um desafio, obviamente, que a gente gostaria, né, de ter uma resposta melhor, mas não está de todo ruim, não, tá? Então vamos lá, gente. Eu vou passar algumas informações, alguns dados aqui para vocês entenderem um pouco o que acontece, tá? É um problema real, que é que 70% dos candidatos não recebem respostas ao enviar currículos. E aí, um dos motivos disso, para quem não conhece, é o ATS. O ATS, ele é um... Deixa eu pegar aqui uma anotação só para poder... Ele é um sistema, ele é um robô que ele vai filtrar, ele filtra até 75% dos currículos antes do RH isso acontecendo. Deixa eu ver aqui, gente. Tem alguém que está tentando entrar e não consegue? Deixa eu ver aqui. Não, né? Tá todo mundo certo aqui. Tá ok. Tá. Vou pro chat aqui de novo. Então, beleza. 70% dos currículos não recebem respostas e um dos motivos é o ATS, que é um robozinho que vai filtrar os currículos baseado em alguns critérios que a gente vai falar um pouquinho aí para frente, tá? E um outro grande problema também é que a maioria das pessoas seguem currículos, seguem conselhos ultrapassados. Hoje eu estou com 42 anos. Quando eu tinha 18 anos de idade, não sei se alguém aqui lembra quando tinha 18, se tem gente que com 18 anos de idade pode, talvez, entender isso melhor.
quando a gente fala em mandar currículo, o que a gente fazia? A gente pegava um tanto de currículo, ia para a rua e entregava para todo mundo esse currículo. Ok? Hoje, isso não funciona mais assim. Né? Isso é um conselho ultrapassado, quando você ouve pessoas falando isso. Ah, manda currículo para todo mundo. Ok? Isso não é mais uma verdade. Eu vou passar algumas estatísticas aqui do mercado. 80% das vagas. Bom, Marcos aqui, ó, ele falou assim, ó, estou com 59 anos, estou fora do mercado há 3 anos. Não consigo me recolocar e faz tempo que não sou chamado para processos seletivos. Ô, Marcos, a nossa proposta aqui é justamente clarificar a ponto de pessoas como você conseguir resolver esse desafio, tá? Esse desafio ele não é só seu, ele é um desafio que muitas pessoas enfrentam. É claro que cada um está buscando resolver os seus problemas, né? É por isso que vocês estão aqui. E a minha proposta é justamente ajudar vocês nessa questão, tá? Pessoal, eu falei com vocês aqui, né? A maioria segue conselhos e tal. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês aqui. Qual foi o máximo de currículo que você já mandou e não teve respostas? O Anderson, ele falou que ele já mandou, né, pelo menos aqui dando esse desenho, né? Mandou 10 currículos e teve apenas 2 respostas. Alguém aqui já passou por isso? Fala para mim aí. Alguém aqui já aconteceu isso de ter mandado o currículo e não ter conseguido nenhuma resposta, ou manda uma quantidade aí de currículo e recebeu pouquíssimas respostas? Eu estou olhando para cá, tá? Porque eu estou olhando aqui pelo meu chat. Aqui na tela eu não consigo ver vocês, tá? E aí, alguém consegue falar? Vamos lá, gente? Alguém? Estão calados? Então vamos lá. Ah, o Marcos falou que já mandou currículo para muitas empresas e até agora ninguém chamou. Marcos, situação é um pouco... O Alex, todas as empresas que trabalhei foi entrando no site da própria empresa, que é uma estratégia muito utilizada. O João só recebia as respostas automáticas de muito obrigado. É complicado, né, João? Esse ponto, ele realmente ele é ruim, né? Bom, pessoal, vou passar para vocês algumas estatísticas aqui que não são muito boas, mas é importante que a gente entenda, mas isso vai ficar bem claro para vocês o porquê que eu estou falando isso. Tá? Só para ficar claro, o que eu disse foi uma média entre cadastros, sites e vagas. Contatos através de amigos deu essa média de 20%. Ah, entendi. Bom, o Anderson está falando de um ponto aqui que é de fato muito importante, que olha o papel do network, o quanto que o papel de network aqui ele é importante. Né? O LinkedIn Vagas.com eu não tive retorno, só respostas automáticas. Entendi, Alex. Entendi. Bora lá, então. 80% das vagas são preenchidas por quem sabe se posicionar, e aí a gente está falando aqui também, nesse se posicionar, pegando aí o gancho do Alex, quando ele fala aqui do LinkedIn. É um dos pontos aqui que nós vamos tratar aqui na nossa conversa, e a mentoria para quem seguir com a gente nesse processo. Bom, menos de 10% são lidos por humano. Gente, essa informação, ela é muito importante. Deixa eu ver se tem mais gente aqui, gente. Só um instantinho aqui, ver se eu tenho... Peraí, se tem gente querendo entrar aqui. Não, tá tudo certo, ok. Vamos lá. O Alex, deixa eu ver aqui se ele perguntou se... Peraí. Não.
Nunca tive retorno, só resposta automática. O LinkedIn só funciona na versão paga. Não, Marcos. Não, negativo. Na verdade, cara, a função paga, ela não melhora muita coisa para você, não. Mas eu vou explicar isso aqui com detalhes aqui, tá? Então, pessoal, menos de 10% dos currículos são lidos por humanos. Eu vou dar um pouco de detalhe acerca do porquê que isso acontece, tá? 80% das vagas são preenchidas por quem sabe se posicionar e menos de 10% dos currículos eles são lidos por humano. E por que que isso acontece? O mercado mudou e quem não se adaptar vai ficar, de fato, invisível no mercado, ok? Bom, para quem que é essa aula de hoje? Né? Para pessoas aí que estão acima de 20 anos de idade, ok? Eu sei que aqui na sala talvez tenha pessoas nessa faixa de idade, 20, 22, 23, 18. Inclusive, eu vou pedir para vocês aí, para falarem para mim qual que é a idade de vocês. Tem alguém aí com mais de 40 anos, 45? Vamos lá, escrevam para mim aí quem que... Jaqueline tem 38. Gente, desculpa eu estar sendo um pouco invasivo aí pedindo a idade de vocês. Espero que vocês não... Pô, Gabriel, parabéns, cara. Vai fazer 29 anos, show de bola. A Jaqueline tem 38. Eu tenho 42. Eu tenho uns cabelos brancos aqui, mas não sou necessariamente velho. A Aline tem 32, o João 37, Gabriel 28 vai fazer 29. Parabéns aí para você, Gabriel. Show de bola. Espera aí, cadê? Tá, ok. 41, a idade é 14 anos de experiência na área. Ah, tá. O Anderson tem 41 e 14 anos de experiência na área de manutenção e montagem mecânica. Show de bola, parabéns. Hoje você está desempregado ou você está buscando recolocação? O que que é? Ah, você está desempregado, entendi. Entendi. Show. Bom, pessoal, então a ideia aqui da nossa aula é para quem é acima de 20 anos, tá? 20, 30, 40, 45, 50 anos aí, tá? Que esteja desempregado ou insatisfeito no seu trabalho. Pessoas estão enviando dezenas de currículos e não está tendo retorno nenhum, e que sente insegurança ou travam em entrevistas de emprego. O Anderson falou que no momento também está desempregado. Ok? Quem aqui já saiu de alguma entrevista e sentiu que poderia ter feito algo melhor, só que naquele momento da entrevista ficou travado, ou seja, não conseguiu fazer a coisa acontecer, não conseguiu funcionar? O Marcos aí. O Marcos está falando que isso aconteceu com ele. O Alex, 46 anos, 20 anos na área de logística, está desempregado há 2 meses. Entendi. Bom, pessoal, o que nós vamos aprender aqui nessa aula? Eu espero que vocês... Alguém perguntou para mim se precisava de pegar caneta, papel, e claro que fica à sua disposição, é você que decide isso aí, mas eu quero que vocês entendam. Nós vamos falar aqui sobre 3 pontos extremamente importantes, que é como ajustar o seu currículo, tá? O primeiro ponto é como ajustar o seu currículo para passar no ATS. Falei com vocês, o ATS é um robozinho que ele vai filtrar os currículos antes desse currículo chegar para o recrutador. Ou seja, o ATS ele vai dizer se você é bom ou não antes de um humano fazer isso, ok? Segundo ponto é como transformar o seu LinkedIn em uma vitrine profissional. E, por último, como se sentir confiante e responder qualquer pergunta nas entrevistas. Não adianta você ter um currículo muito bom se você não souber
fazer a coisa mais importante, que é responder aquelas perguntas que são fundamentais em processos de entrevistas, processos seletivos, ok? Alguém aqui já passou por isso, de travar na hora da entrevista? Quem é que já vivenciou isso? Tem um currículo bacana, um currículo legal, mas na hora da entrevista a coisa não funcionou do jeito que tinha que funcionar. Quem aqui já presenciou, quem aqui já viveu isso? Vamos lá, fala para mim aí, gente. Já ou não? Bora lá. Ó, o Marcos, ele disse que acha que é exatamente isso que acontece com ele. A Jaqueline, já aconteceu, parece que o vocabulário sumiu. Pois é, né, Jaqueline? Trava tudo. Eu sempre sou chamada para entrevista, mas travo algumas vezes. Tenho currículo maravilhoso, mas na hora de falar eu me travo. Pois é, pessoal, isso é um desafio que a maioria das pessoas sofrem, mas a gente vai tratar sobre isso, tá? Bom, então nós vamos falar isso. Eu já vi que algumas pessoas aí saíram e tá tudo certo, é assim que funcionam mesmo as coisas. Mas para quem ficar aí comigo até o final, vai ganhar aí um checklist de Strava, que são 5 ajustes aí para quem vai ser chamado para entrevista, tá bom? Então vamos lá, pessoal, eu vou me apresentar. Eu me chamo Cristiano Patrocínio, na verdade, Cristiano Gonçalves Patrocínio. Eu sou professor e mentor. Hoje eu trabalho numa empresa de aprendizagem de jovens aprendizes. Tem mais de 10 anos que eu trabalho como mentor de empregabilidade. Sou formado em Ciência da Informação pela PUC Minas, pós-graduado em Gestão Empresarial no Pitágoras. Tenho uma docência de ensino tecnológico e profissionalizante pelo IFES. Agora eu estou fazendo o MBA em Gestão e Liderança de Alta Performance, com foco em Inteligência Artificial pela IBEXT, aí de São Paulo, mas eu estou em Belo Horizonte fazendo todo esse processo do lado de cá, ok? Então, as minhas aulas são online. Sou criador do método Strava 180, que já ajudou centenas de pessoas comuns a saírem da invisibilidade e conquistar entrevistas reais. Tatiana, eu nunca te vi na vida. Pessoal, a maioria do meu trabalho ele acontece no offline, e ajudando muitas pessoas no offline, eu resolvi trazer isso para o mundo digital. Então, meu propósito ele é bem simples, é usar a educação prática para destravar potenciais e transformar vidas no mercado de trabalho, tá bom? Eu já trabalhei como office boy, já fui soldado do Exército Brasileiro, fui vendedor, trabalhei em sistema socioeducativo, e toda essa trajetória aí me capacitou a desenvolver esse método, né? Então, um pouquinho da minha história, né? Enviei dezenas de currículos aí sem obter nenhuma resposta. Então, eu tive que aprender na marra quantos que eu precisava enviar até ser chamado. Lembra que eu falei com vocês aqui, que há um tempo atrás, né? Passado, a gente pegava um tanto de currículo, saía na rua entregando empresa por empresa, loja por loja, todo esse processo? Era assim que eu fazia e era assim que as coisas aconteciam. Então, eu cheguei a ter que mandar 100 currículos, 80 currículos para conseguir uma entrevista. Hoje, os números eles acabam melhorando, né? Eu esqueci quem, se for o Alex, não lembro quem que falou aqui, que por causa do network e tal, manda uma quantidade de currículos e tem uma assertividade de 20%. Essa assertividade tem, quando você tem network, ele acaba ficando bem interessante, ok? Bom, quais dores que eu vivi e eu vejo que é a dor que eu lido com as pessoas que eu trabalho no meu dia a dia, que são os jovens, estão buscando oportunidades profissionais, e que é uma dor de todo mundo, né? De todo mundo que busca uma oportunidade profissional e não consegue. Essa primeira aí, que é enviar currículo e ninguém te chamar para entrevista. Quando chama, trava na entrevista. E tem um LinkedIn que não gera nada.
E aí a sensação, né, o sentimento que a gente tem é de vergonha, ansiedade e aquela sensação de fracasso. Alguém aqui já passou por isso? Coloca no chat aí qual dessas dores você passa, qual dessas coisas aí mais te atrapalha? É enviar currículo e ninguém te chamar, então escreve currículo. É travar na entrevista, escreve aí entrevista. Ou é o seu LinkedIn que não gera nada, escreve aí LinkedIn ou nada. Vamos lá, o João, ele falou que é o currículo dele. Quem mais? Vamos lá, pessoal, me ajuda aí. O João também falou que o LinkedIn também. Gabriel, LinkedIn. O Marcos, entrevista e currículo. Quem mais? Bora lá, gente. Bora lá, vamos conversar comigo aqui. A Jaqueline envia currículo, entrevista. Não utiliza o LinkedIn. Ok. Você não utiliza, Jaqueline, porque você não sabe usar, porque você acha que não é importante. Ô, gente, eu estou conversando com vocês aqui, tá? Porque eu não gosto de fazer monólogo, tá? Eu prefiro conversar. Não é, não é uma palestra, é um bate-papo mesmo, tá? Envia currículo, entrevista, não utiliza LinkedIn. Ok, beleza. Então, vamos lá, então. Qual que é então, explicando um pouquinho da mudança do paradigma, Jaqueline, já tentei por 2 vezes, sinceramente, acho confuso e não obtive resultado. Show. A gente vai tratar disso aqui, Jaqueline. Mudança de paradigma, né? A forma antiga, que é mandar currículo para todo mundo, isso não funciona mais, estamos no século XXI, 2025, a estratégia ela mudou. E quando eu falo ela mudou, não é só ir para o LinkedIn, por exemplo. Eu preciso de ficar antenado, né, de entender quais coisas que são importantes para esse processo todo. Né? Então, é mandar currículo para todo mundo e a gente já sabe, não funciona mais. Então, quais são as coisas que são importantes e tem a ver com os pilares que a gente fala na mentoria, mas aqui nós vamos falar de 3 pilares, basicamente, tá? Primeiro é ter um currículo estratégico para você melhorar as chances de aprovação no ATS, com alguns ajustes simples. Como eu disse, você que ficar até o final, você vai ganhar aí um PDF exclusivo com 5 ajustes básicos aí para você já melhorar no seu currículo aí. O segundo ponto é ter um LinkedIn ativo, né? O LinkedIn, hoje, Jaqueline, ele é uma vitrine, tá? Uma vitrine. Então, a proposta é você transformar o perfil, né, o seu perfil, uma vitrine de oportunidades, tá? Deixa eu ver o Anderson aqui, ele falou, você consegue mostrar aí pra gente como que acontece no LinkedIn para casos de candidatura simplificada? Se é de fato uma pessoa que vê ou se trata de um robô? Ô, Anderson, eu não vou mostrar aqui detalhes aqui, não. Eu vou falar de alguns pontos que são importantes, mas pode ter certeza que, tá? Pode ter certeza que o LinkedIn ele tem um robô por trás dele. E esse robô é o ATS, tá? Que é um sistema que vai filtrar os candidatos. E aí, esses candidatos, os candidatos mais aptos, de acordo com a ATS, que eu vou te detalhar aqui, ele vai mandar os candidatos mais aptos, mais dentro dos critérios, para um humano olhar, tá bom? Eu vou, mesmo para o caso de candidato, mesmo, tudo a mesma coisa. Entrevistas, que é importante fornecer uma estrutura e segurança para responder as perguntas. Então, para a gente entender aqui a nossa proposta, né? Então, nós vamos falar. A gente começou falando aqui sobre a forma antiga de buscar uma oportunidade profissional,
O Destrava 180 é a proposta aqui dessa aula de hoje, com o objetivo de eu falar com você a respeito da mentoria do Destrava 180, e a gente ter esses 3 pilares muito bem definidos aí, que é um currículo bem posicionado, bem adequado, um LinkedIn como vitrine e você ter a ideia do autoconhecimento para você conseguir resolver e responder entrevistas com muito mais confiança. Então, vamos trabalhar, então, a primeira parte aqui, que é o currículo estratégico. O que é o ATS? Como eu disse para você, o ATS é um sistema, é um robô, que vai filtrar esses candidatos, tá, o Anderson? E aí, 3 ajustes que você precisa fazer no seu currículo para o ATS realmente ler o seu currículo e colocar você dentro do rol de pessoas, daqueles 10% que vão para uma entrevista, que vão passar para a etapa subsequente da validação do currículo. Então, 3 ajustes muito simples. Primeiro ajuste fundamental aí é usar palavras-chave na vaga. O que é usar palavra-chave na vaga? Quem aqui não sabe o que é palavra-chave? Alguém aqui? Palavra-chave na vaga, eu vou explicar com detalhe aqui, mas é adaptar seu currículo para cada oportunidade. O que eu estou querendo dizer com isso? João não sabe, ok. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Presta atenção. Quando a gente fala adaptar o seu currículo para cada oportunidade, é que eu não posso ter um currículo que seja um currículo que namore com todas as empresas. O currículo hoje ele precisa ser personalizado. Exatamente, Marcos. O autoconhecimento é a coisa mais importante, é por isso que um dos pilares aqui, do produto que quem adquire a mentoria, ele vai ter aqui, Marcos, a primeira semana, que é consciência, vai fazer uma análise comportamental para poder entender quem ele é. E a partir desse momento, ele está pronto para poder construir e criar oportunidades para que ele tenha mais objetivo. Então, só para ter uma ideia, eu estou muito longe, 41 anos, brasileiro, casado, CTR, CRT. Ô Anderson, o seu currículo ele precisa de alguns ajustes. Precisa de alguns ajustes. A Jaqueline acha viável enviar currículo para a empresa mesmo sem uma vaga do nosso interesse aberta, como se fosse para ficar em banco de dados. Ô, Jaqueline, eu não... Olha, o seu currículo vai ser jogado fora, porque a oportunidade, ela aparece, e se você não estiver dentro do que ela está buscando, eles vão jogar seu currículo fora. Obviamente, ele não está na formação. É verdade, Anderson. Então, não deu para ver isso aqui, mas a gente pode ir conversando, tá? Jaqueline, então, não. Se a gente estiver falando do currículo físico, a gente está falando de gastar papel à toa. Se a gente estiver falando de um currículo digital, né? Word, PDF, alguma coisa nesse sentido, ele vai ir para o lixo, para a lixeira. Porque eu não estou precisando daquela oportunidade, tá? Luciana, poderia compartilhar um modelo de currículo estratégico? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas a ideia aqui nesse momento é eu passar para vocês esses princípios, para quem entra na mentoria e a gente detalha mais. Mas eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui, tá? Usar a palavra-chave para a vaga, para ficar no ATS. Eu vou explicar isso com detalhes para vocês.
Mostrar resultados, não tarefas. Bom, tem muita gente que fala assim, eu trabalho... Alguém pode me falar aqui? Alguém pode escrever para mim aqui? Você trabalha... me fala alguma coisa do seu trabalho. Algum resultado, alguma coisa que você entrega ou entregou no seu trabalho. Quem consegue falar isso aí para mim? Enquanto você está escrevendo aí, só para mostrar assim, por exemplo, a proposta de um ATS é você escrever alguma coisa que mostre resultado que você fez e não tarefas. Como assim? Eu trabalhei como auxiliar administrativo e como auxiliar administrativo eu mexia com gestão de documentos. Fazer gestão de documentos é uma tarefa, não um resultado. Dentro da ideia de um currículo estratégico, o resultado não é falar do que você faz, mas sim do resultado que o que você fez gerou. Então, aqui um exemplo, né? Aumentei vendas em 15% em vez de ser responsável por venda. Ok? O Anderson, conseguimos reduzir o nível... Isso, exatamente, o Anderson, exatamente. Em vez de você falar sobre uma tarefa que você colocaria aí, você tem que falar do resultado. A gente vai comprar de você, a empresa vai comprar de você resultado. O que eu estou querendo dizer com isso? Você só é contratado para resolver desafios que a empresa tem. Se você for um profissional que não entrega resultado, as empresas não vão comprar a solução que você propõe, tá? Deixa eu ver aqui quem escreveu aqui, tá? Peraí. O Marcos, ele fala, fui líder em vendas no segmento de linha branca no estado do Piauí. Então, por exemplo, ele foi líder, mas como líder, qual o resultado que ele gerou? Ele gerou aumento de faturamento? Em quanto tempo? Quantos por cento? Porém, são dados que estão na posse da empresa. Como colocar isso numa entrevista? Ô, Anderson, então, cara, quando você cuida da sua carreira, esses dados eles são seus. Então, como assim, Cristiano? Você precisa aprender a metrificar os seus resultados. Por exemplo, eu no meu offline, eu dou treinamento para jovens aprendizes. Os jovens aprendizes, eles ficam 15 meses comigo. Então, uma métrica que eu posso identificar em vez de dar treinamento para jovens aprendizes, dar treinamento para jovens aprendizes e aumentar a empregabilidade desses jovens em 30%. Como assim? Eu tenho uma turma de 30 jovens e esses 30 jovens, no final dos 15 meses, eles têm a possibilidade de ser contratados, efetivados, ok? Então, eu consigo metrificar isso. Então, consigo dar validação para aquilo que eu faço, ok? E um terceiro ponto que é muito importante tem a ver com a imagem do seu currículo. Eu não sei se vocês aqui conhecem uma ferramenta chamada Canvas, que é essa aqui mesmo da apresentação que eu estou usando com vocês aqui. Lá dentro tem modelos de currículo. Currículo com florzinha, currículo muito colorido, currículo todo tipo. E eles são bonitos, mas eles não são funcionais, eles não passam no ATS. O robô não lê cor, o robô lê palavras-chave, ele lê informação que vai validar o crivo solicitado no recrutamento, nos critérios para você ser contratado. Então, o layout tem que ser limpo e compatível com esse ATS. Eu tenho algumas fotos de atividades que eu estive à frente. Tem alguma sugestão onde eu salvei no PowerPoint, mas os dados mesmos, propriamente dito, são de propriedade da empresa. Estou vendo que estou totalmente desatualizado. Ô Anderson, eu não estou falando das fotos, ou não estou falando das imagens. Eu estou falando de como que você metrifica esse resultado seu, entende? O ponto é como mostrar isso de forma consistente numa eventual entrevista. A gente vai passar aqui no próximo nível
E aí vai ficar um pouco claro isso que eu estou falando com vocês, tá? Então, quais são os 3 ajustes para ter um currículo estratégico? Palavra-chave da vaga, use palavras-chave da vaga. Ah, como assim, Cristiano? Como assim? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu entrar aqui, peraí. Peraí. Vocês estão vendo a minha tela? Fala para mim aí. Assistente. Vocês estão vendo minha tela, gente? Fala para mim que eu não estou vendo vocês. Tá, ok. E o que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo a tela do Google? É isso? Show, beleza. Então, olha aqui, ó. Vamos pegar uma vaga aqui. Assistente administrativo. Tá, vou pegar. Vou pegar essa aqui, ó. Não, McDonald's, não. McDonald's é. Granel. Vamos cá. Tora Transportes. Então, olha aqui para vocês verem, ó. Aqui no Google, eu tenho aqui a vaga, ó, assistente administrativo, Tora Transportes. Então, ele era em Contagem. E aqui vem falando da descrição do trabalho, ó. Então, no grupo Tora, garra, parceria e colaboração nos move. Olha essas palavras aqui, ó. Garra, parceria e colaboração. Depois, nosso sucesso é fruto do que construímos juntos. Ó, construímos juntos. Acreditamos no desenvolvimento de pessoas e liderança. Desenvolvimento de pessoas e liderança. Excelência, grandes resultados, inovação. Beleza, ó, a gente tem aqui uma descrição das palavras-chave que eles gostam de ouvir, ok? Ele está falando em colaboração e parceria, está falando sobre desenvolvimento de pessoas e liderança, excelência e grandes resultados, inovação. Então, por exemplo, vira para você o Jaqueline e pergunta assim, Jaqueline, como você se vê daqui 2 anos na nossa empresa? Vamos imaginar que você se candidatou para essa vaga aqui, Jaqueline. O que você falaria? Como você se vê daqui 2 anos na nossa empresa? Desenvolvimento de pessoas tem relação com autoconhecimento. Tá? Então, o Marcos está fazendo uma pergunta aqui, nesse desenvolvimento das pessoas tem relação com autoconhecimento? Claro, sim, ô Marcos. É fundamental. O autoconhecimento é fundamental para você se desenvolver e automaticamente ter pessoas aí desenvolvidas, ok? Então, vamos lá, gente. Se vocês estão me acompanhando aqui, eu tenho aqui algumas palavras-chave que são importantes no processo da entrevista. Ó, acredito que eu diria que me veria desenvolvendo algo maior para um cargo com maior desafio. Ô, Jaqueline, é um bom começo de resposta, mas ficou redundante sua resposta. A ideia, por exemplo, só dando um exemplo do que a gente está falando aqui, ó. Cristiano, como que você se vê daqui... Acontece, Jaque. Como que você se vê na nossa empresa daqui 2 anos se você for contratado? Bom, como que eu responderia essa pergunta? Bom, eu me vejo aqui, Jaqueline, trabalhando aqui na nossa empresa, entregando melhores resultados, atuando com excelência no meu trabalho e buscando sempre inovar. Né? Eu entendo que trabalhar de maneira em equipe, a gente consegue construir junto os resultados a ponto da gente ter sucesso dentro daquilo que eu posso fazer como profissional, né? De modo que a construção e o crescimento ele possa acontecer para mim e, obviamente, resultando em melhor faturamento para a empresa.
Anderson, eu pretendo me desenvolver como profissional e principalmente trazendo resultado. Eu pretendo me ver desenvolvendo como profissional, principalmente trazendo resultado. Então, Anderson, é um bom caminho isso que você está falando, só que a gente tem que tomar cuidado seguinte. A minha empresa, mas quando eu contrato você, eu não estou contratando você para se desenvolver como profissional. Eu espero que você já seja o profissional desenvolvido que eu quero contratar. Entende isso? Estão percebendo a diferença? Então vamos lá, continuando aqui a nossa ideia. Olha aqui a vaga: assistente administrativo, empresa, Tora, local, contagem. O que você vai fazer no dia a dia? Olha aqui, gente. Olha aqui, ó. Entre as suas principais atividades estão atendimento a motorista, recebimento e conferência de demandas, lançamento de notas, sistema SAP, mapas e pneus de frotas, abertura e acompanhamento de ordem de serviço. Por que isso é importante? Lá no ATS, o robozinho ele faz assim, ó, critério definido. Eu preciso que esse candidato ele tenha que ele saiba, que ele seja da área de logística, que ele saiba trabalhar com atendimento presencial e telefônico, que ele saiba fazer conferência, que ele saiba fazer lançamento de notas, que ele utilize o sistema SAP, que ele saiba fazer acompanhamento de ordem de serviço. Ok? Lá no seu currículo, eu tenho que ter palavras-chave dentro das suas experiências, palavras-chave que me conecte com o que essa empresa está buscando. Se você não tiver isso, o seu currículo ele é eliminado. Não adianta falar assim, ó, atuo na área de logística. Beleza, logística é um negócio muito grande. O que em logística que você faz? Atendimento em nota. Parece que chegou alguém aqui. Espera aí só um instantinho, gente. Ninguém quer participar. Espera aí. Ninguém quer participar. Permitir todos. Tá. Ok? Então presta atenção, ó. O que você precisa para se destacar conosco? Disponibilidade, pontualidade, comprometimento. A gente está falando de uma empresa de logística. Empresa de logística pede comprometimento, pede pontualidade, pede disponibilidade. Disponibilidade, inclusive, de horário. Ok? Eu trabalhar de 8 às 18? Cara, logística não tem necessariamente esse negócio de 8 às 18. Ok? Nesse caso aqui, em específico, o horário de trabalho. Nesse caso aqui, em específico, o horário de trabalho é de 7h30 às 5h18, 7h30 às 4h30 e aos sábados de 7 às 11. Beleza? Então, olha aqui, gente. Quando a gente fala de ter um currículo dentro do ATS, a gente está falando exatamente disso aqui, ó. Eu tenho um currículo que responde, que traga dentro do meu currículo esses pontos que eu falei aqui. Ok? Deixa eu voltar para minha tela aqui. Eu gostaria que você falasse para mim assim, ó. Cadê aqui, ó? Vamos lá. De 0 a 10. De 0 a 10. Quanto que você acha que seu currículo passaria num filtro automático hoje? De 0 a 10. Fala para mim aí, gente. 7. Ó, o Marcos 7. Quem mais? Sinceramente, acho que hoje é 5. Ok. Ô, Jaqueline, um ponto muito importante, tá, para você. O nego acha que é 1. Ponto muito importante, e a sua sinceridade já é um ponto positivo para você. O primeiro pilar da mentoria de Strava 180 é consciência.
tá? Para você mudar, para você sair do lugar e fazer transformação, o primeiro ponto é saber onde você está, ok? Então, quais são os 3 pontos do ATS? Usar a palavra-chave na vaga, mostrar resultados e não tarefas e ter um layout limpo, ok? Isso é fundamental aí, beleza? Qual que é o segundo pilar, gente? O segundo pilar, nessa apresentação aqui que a gente está falando, é ter um LinkedIn vivo. O que é o LinkedIn vivo? Vamos lá, alguém aqui fala para mim aí, na sua concepção, o que é um LinkedIn? Escreve rapidinho para mim aí. LinkedIn é... Com uma palavra, o que é o LinkedIn para você? Vamos lá? Ou ninguém sabe? Pode escrever também assim, eu não sei. Não tem problema, não. Rede social de empregos, o Nego falou. Ok. Ô, Nego, eu tô chamando você de Nego porque tá escrito aqui, hein? Tá, vamos lá então, gente, presta atenção. O LinkedIn, ele é, como eu disse, é uma vitrine. É uma rede social com foco, é uma rede social mais formal, ok? A proposta dele é você se posicionar para conseguir melhores oportunidades profissionais. É isso que é o LinkedIn. Então, assim, ó, diferente do Instagram, para quem não me segue aí, @Cristiano Patrocínio lá no Instagram, o Instagram é uma rede social onde você fala de tudo, ok? Já o LinkedIn é uma rede social onde você se posiciona para aparecer de uma maneira que as empresas queiram conversar com você. Só que eu ter um LinkedIn e esse LinkedIn não ter nenhuma construção, ele vai ficar parado. E se ele está parado, ele é invisível. E como que você transforma o seu LinkedIn em uma vitrine de oportunidades? É fundamental. É fundamental que o seu LinkedIn ele tenha uma foto profissional e uma headline estratégica. Foto profissional. O que é uma foto profissional? Não pode ser foto sentado em um bar tomando cerveja. Isso aí é foto de você colocar lá no Instagram. Isso é foto de você colocar no TikTok, em qualquer outra rede social. No Instagram, no LinkedIn, você coloca uma foto que fale de você profissionalmente, ok? Já headline, para quem não sabe, isso é um termo do marketing digital, mas headline é um título, da, o título principal da temática daquilo que você vai trabalhar, ok? É o título, é a coisa importante ali. E aqui um exemplo para vocês entenderem. Vamos lá, o Marcos falou, de 40 anos que tenho no mercado, não acredito que não existam milhares de vagas de emprego. Acho mesmo que a grande maioria não faz ideia de como participar de processos seletivos. Pelo que estou vendo aqui, as coisas mudaram muito de pouco tempo para cá. Já vi muita coisa coisas novas aqui que não existiam antes. Pois é, Marcos, as coisas foram mudando, cara, de uma maneira gigante. A pandemia fez isso avançar ainda mais, tá? Então, foto profissional é uma headline. Gente, eu não estou falando que você tem que ir lá e contratar um fotógrafo profissional para fazer uma foto lindona. Não, não. É uma foto simples que mostra você profissionalmente. Por exemplo, eu estou aqui com a camisa social, ok? Uma foto assim, ou pode ser uma... O que não pode é eu estar lá no LinkedIn com camiseta, com boné. Obviamente que eu estou falando dependendo muito da sua vaga, ok? Da sua oportunidade. Então, um exemplo aqui para vocês entenderem, aqui, deixa eu pegar uma anotação aqui. O que você está falando aqui? Anderson, desculpa voltar no tema, mas o objetivo é para entender um pouco melhor. Quando eu disse desenvolver e trazer resultados, no sentido de entender a demanda da empresa, pela resposta que você deu, fiquei com uma percepção de empresa muitas vezes está indo
para o campo subjetivo. E aí está a dificuldade. Desculpa voltar ao tema, sem problema, mas o objetivo é para entender um pouco melhor. Quando eu disse de trazer resultados, sentindo... Tá, entendi o que você está falando. Deixa eu ver, parece que tem gente entrando aqui. Só um instante. Alguém quer participar da chamada? Permitir. Vamos lá, o Anderson. Alexa, hora da chamada. Desculpe voltar ao tema, mas o objetivo é para entender um pouco melhor. Quando eu disse desenvolver, trazer resultados, no sentido de entender a demanda. Então, mas isso aí, eles vão te fazer, no momento das perguntas da entrevista, eles vão te fazer uma pergunta depois, entende? Ô Anderson, você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer? E aí, nesse momento, você traz pergunta que vai contribuir para que você melhore em alguma questão que você está buscando. Mas quando eu, como recrutador, te faço pergunta, de fato eu espero, ou o recrutador espera, que essa pergunta ela seja, que essa resposta ela seja assertiva. Eu não contrato uma pessoa que, imagine, eu atuei numa empresa com 250 funcionários, mas alguns anos antes foram numa empresa que tem 6.000, por mais que sejam funções iguais, são demandas diferentes. Exatamente, são demandas diferentes. Mas você pensa assim, ó, você vai recrutar, são demandas diferentes, mas ao mesmo tempo tem uma padronização, né? Eu tenho vários funcionários que vão fazer a mesma função. Talvez, dependendo do cargo, eu vou ter demanda diferente, tá? Óbvio que sim, eu concordei com você, tá? Mas quando eu fiz isso, essa provocação aí com vocês, assim, ó, eu tenho perguntas, eu, como recrutador, quero saber como que você se percebe nesse processo, entende? Então, muitas vezes as perguntas, elas não estão necessariamente dizendo com foco naquela atuação ali, não. Na verdade, ela está buscando, de modo subjetivo, como você aponta aqui, para entender alguma outra coisa, ok? Então, vamos lá. Foto profissional, headline estratégica. Então, por exemplo, eu quero trabalhar na área de... Você trabalhou em que área, Anderson? Só para a gente ter uma ideia, uma provocação. Qual área? Você pode falar que você trabalhou? Ou alguém pode falar, se o Anderson não puder falar aqui? Então, boa noite primeiramente para todo mundo aí. Só para ficar bem claro, tá todo mundo me ouvindo aí? Dá para ouvir legal? Tá sim. Então, só para ficar bem claro assim. Cara, a minha trajetória no ramo da manutenção, eu sou um profissional de manutenção mecânica. Esse ano ela completou 14 anos. E eu trabalhei em empresas de diferentes tamanhos. Eu trabalhei numa multinacional que tinha... Aqui na minha cidade, são mais de 20 mil pessoas que ela emprega direta e indiretamente. Uhum. E atuei também nas terceirizadas dela, que são terceirizadas de tamanhos diferentes. Já atuei em terceirizada dela que tinha 4 mil pessoas, e já atuei em terceirizada dela que tinha 250 pessoas, que foi meu último emprego, que eu fui em abril desse ano. Então, assim, quando você faz uma pergunta do nível que você fez para mim, e eu respondo assim, eu pretendo me desenvolver como profissional. O que eu quero dizer, me desenvolver como profissional? Eu sei que quem está me contratando, que é um profissional pronto, que é um cara que resolva problemas. Ponto. Isso para mim é ponto pacífico e ok, tudo bem. Só que para eu resolver o problema do cara, eu preciso primeiro entender a demanda do cara. Então, o meu sentido de desenvolver é exatamente isso, é entender a demanda rapidamente, o mais rápido possível, e aí sim trazer o resultado, que na prática, no final das contas, é isso. Quem te contrata quer resultado. Ponto. Uma relação capitalista. Simples assim. Assim, e aí o que acontece? Quando de repente isso é entendido de outra maneira, eu fiquei com a percepção assim, então a empresa está indo para o lado subjetivo da história. Aí quando você vai para o campo subjetivo,
bicho, aí você fica sem pai nem mãe, entendeu? Então, assim, Ô Anderson, é muito disso mesmo, cara. Porque se pensar assim, ó, quando você manda um currículo, igual a gente fez uma pesquisa aqui, entrou num site qualquer ali do Google ali para poder ver. Ali eu já tenho falando o que eu quero que você faça, entende? Então, a ideia dessa construção é, por exemplo, eu fazer atender a expectativa do contratante à medida que entende as demandas diárias. Então, só que a demanda diária, eu só vou te abrir ela depois que você entrar, entende? No processo inicial da entrevista, pressupõe que o Anderson tenha lido sobre a empresa, qual que é a missão, visão e valores dessa empresa, quais são os desafios que aquela vaga vai ter, e a questão que eu, como recrutador, quero saber é o seguinte: você tem as ferramentas e a capacidade para poder entregar aquilo que é pedido lá no processo? Entendeu? Então, assim, basicamente é isso. Depois que você entrou, aí você vai ver outras demandas, outros processos. E é óbvio, como a gente está falando de uma maneira bem transparente aqui, lá no processo da entrevista, você vai poder fazer perguntas para ter isso sanado, entendeu? Porque, assim, é um jogo. É um jogo. É um jogo. Como é que fala? De interesse meu como recrutador, interesse seu como colaborador, entende? Então, assim, ó, eu espero de você algumas coisas e você, como candidato e possível funcionário ou colaborador da empresa, você também tem que ter os seus critérios para ver se aquela oportunidade também é para você, entendeu? Acho que é basicamente isso aí, tá? Um ponto aqui que é muito importante a gente falar, e aí se você quiser colocar mais aqui antes, se eu conseguir te responder, tá? Pode escrever aí. Foto profissional. Aí aqui, por exemplo, lá no LinkedIn, você tem que colocar qual que é a sua profissão e que tipo, quais são as atribuição principal do seu trabalho. Aqui um exemplo: analista de dados / transformando números em decisões. Eu estou falando de um cargo mais estratégico. Eu peguei um outro cargo aqui, que é o assistente administrativo, que eu poderia colocar assim, ó, assistente administrativo / organização de processos / suporte geral / relacionamento com clientes. Ok? Então, essas palavras são palavras-chave que estão lá dentro da demanda da vaga. Ok? O segundo ponto dentro do pilar LinkedIn ativo, LinkedIn vivo, é a seção de destaque do LinkedIn, que ela tem que estar atualizada, ou seja, com projetos que você faz, certificados. Por exemplo, você falou que você é da área, pegando o exemplo do Anderson, que é da área logística que você falou? Não, desculpa, confundi aqui. Essas manutenção empresas. mecânica. Manutenção. Então, assim, ó, dentro desse processo, na sua construção profissional, provavelmente você fez cursos, você fez coisas para te manter atualizado. Então, lá no LinkedIn, nos projetos, no destaque, você vai colocar projeto, certificados e alguns posts que mostra a autoridade naquilo que você faz. O que é a grande diferença do LinkedIn para uma oportunidade, para um currículo tradicional? Então, você tem que ter o currículo tradicional, mas você também tem que estar no LinkedIn. O LinkedIn, você é um plantador de oportunidades. Porque não adianta ter o seu currículo lá e não falar nada lá. Ok? Então, qual que é a ideia? Vamos imaginar que você atua na manutenção e você postou alguma coisa lá sobre a manutenção preditiva ou manutenção preventiva, não sei exatamente a terminologia aí. E aí eu entro no seu post e faço comentário, obviamente que tem que ser relevante, sobre determinado
post que você fez. E aí eu vou aparecer no LinkedIn, tanto para você, que vai me responder, quanto para as pessoas que estão associadas a você. E aí eu me posiciono, eu apareço, e aí eu tenho um LinkedIn que é vivo. Então, foto profissional, headline estratégica, destaque atualizado, com certificado, cursos que eu faço, e tem que ter alguma atividade ali que seja, pelo menos mínima, semanalmente. Então, curtir, comentar ou postar alguma coisa, pelo menos uma vez por semana, para você aparecer nessa rede. Igual a gente faz com o LinkedIn, com o Instagram, posta foto, faz stories, faz reels, qualquer coisa nesse sentido. A ideia é você se manter posicionado, ok? Então, eu quero fazer uma perguntinha para vocês aí, para a gente fazer uma interação aí legal. Coloca para mim aí sim ou não, se você tem um LinkedIn que está ativo hoje. E aqui também, quem já recebeu algum convite aí pelo LinkedIn? Escreve para mim aí, sim ou não, e se já teve algum resultado pelo LinkedIn. Algum convite de entrevista, alguma coisa nesse sentido. E aí, gente? Então, Nego, você está falando que o seu LinkedIn, esse sim, é para o LinkedIn seu que está ativo ou sim para já receber algum convite? A Jaqueline não possui o LinkedIn, ok, você já tinha falado, quando tive, não obtive resultado. O Anderson, sim, meu LinkedIn é bem ativo e alguns anos atrás eu recebi um convite, sim, mas tem muito tempo, ok? Talvez seja porque essas mudanças aí que vão ocorrendo. O Alex não está ativo, preciso melhorar. Show. Então vamos lá, gente. Uma outra coisa que é muito importante, então nós falamos aqui. Anderson tem entrevista amanhã. Vai dar tudo certo, Anderson. Tomara que você consiga aí, pega aquilo que a gente está falando aqui hoje e aproveite aí nesse processo seu, tá? Então vamos lá, gente. Um outro ponto que é importante aqui, ó. Dentro dessa nossa conversa, então, pilar 1, ter um currículo estratégico. O segundo pilar é ter um LinkedIn e uma terceiro pilar, que é você ter entrevista confiante. O que é entrevista confiante? E aqui entra um ponto fundamental da primeira semana da mentoria do Destrava 180. O autoconhecimento é a coisa mais importante que você precisa cuidar. Vamos lá aqui, ó. Quem aqui tem iPhone? Escreve para mim aí. Eu, ou não. Escreve aí, só para a gente ter uma ideia. E aqui não é objetivo expor ninguém, tá? É só mesmo para poder a gente ter uma percepção interessante, que é o seguinte. E aí eu estou falando de iPhone, porque eu tenho um iPhone aqui, mas você que tem um telefone seu aí, quando você comprou esse telefone, ele veio com um negócio chamado manual. A minha pergunta é, você leu o manual para poder usar o telefone ou não? E se você não usou, não leu o manual, o que você está me dizendo é que provavelmente você não usou ou não usa todo o poder desse telefone porque você não optou por ler o manual. E o que eu estou falando isso com você? Porque eu e você, nós temos características distintas. Eu sei coisas e você sabe coisas totalmente diferentes. Eu tenho um perfil comportamental e você tem um perfil comportamental. Tiana, como assim? Eu vou só pegar um exemplo básico. Existem 4 temperamentos, quatro elementos da natureza. Quem sabe falar aí quais são os 4 elementos da natureza? Quem sabe aí, gente? Rapidão aí. Quem sabe quais são os 4 elementos da natureza? Quem sabe? Opa! Quem sabe responde.
Mas quem não sabe também tá tudo certo, gente. A ideia aqui é a gente... Isso, água, fogo, terra e ar. Isso aí. Água, fogo, terra e ar. Deixa eu ver se tem alguém aqui querendo entrar. Tem não. Água, fogo, terra e ar. Show. Dentro da psicologia, dentro... lá nos gregos, a gente ouviu falar, eles começaram a perceber que eu e você, nós temos dentro da nossa personalidade algum dos elementos que corroboram com os elementos da natureza. Alguns daqui na sala são mais água, outros são mais fogo, outros são mais terra, outros são mais ar. E aí os gregos falaram sobre sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico, ok? Já ouviram falar nesses termos? Sanguíneo, fleumático, colérico, melancólico. Sim ou não? Depois isso mudou. A gente foi passando por uma adaptação, uma mudança. E aí a gente fala sobre as pessoas que são mais comunicativas, as pessoas são mais executoras, tem pessoas que são mais planejadoras e pessoas que são mais analistas. Quem aqui tem a facilidade de falar, conversar com todo mundo? E quem aqui é mais tímido? Vamos lá, tem alguém aí que consegue falar, cara, eu sou mais tímido. Quem aqui gosta de trabalhar? Bom, o Marcos falou, falo muito. Então, Marcos, provavelmente você é do tipo comunicador ou executor, ou talvez até as duas coisas juntas, e considero mais observador em um primeiro momento. Então, Jaqueline, se você observar, talvez suas tomadas de decisão, elas são nessa pegada, tá? Explicando melhor. Por exemplo, vamos viajar. Tem gente que fala assim, vamos, que dia? Agora? E tem gente que fala assim, mas viajar? Mas que dia? Será que vai chover? Como que a gente vai? O que eu tenho que levar? E tem gente que fala, a gente vai e no meio do caminho a gente compra as coisas. Cada pessoa tem um jeito, ok? Então, é por isso que eu falo que é muito importante a questão de, para você ficar confiante para uma entrevista, você precisa cuidar primeiro de quem você é. Eu falei dos perfis comportamentais, são 4, e existem vários institutos que trabalham com essa pegada. Então, nós temos o perfil comportamental da Solids, nós temos um perfil comportamental do IBC, nós temos o perfil comportamental do Instituto Neumann, Vini... Bom, eu esqueci, mas a gente fez uma parceria muito top. De quem entrar para a mentoria vai ter um perfil comportamental completo, onde você vai responder algumas perguntas e você vai receber um relatório falando sobre você. Gente, parece até magia, de tão interessante que é. Você vai ter um perfil comportamental que vai contar muita coisa sobre a sua história. E isso vai te dar insumo para, numa entrevista de emprego, você associar essa entrevista de emprego com as suas respostas, porque você está se conhecendo, e isso é fundamental, tá? Então, só 3 pontos para você não travar em uma entrevista de emprego. Existe uma técnica que chama STAR, ok? STAR. E o que é isso? É você responder pergunta colocando... Isso é um acrônico, tá? Eu preciso fazer isso. Tenho certeza que é o que está faltando para mim. Pois é, Marcos, e eu torço que você entre para dentro do projeto e faça isso aqui com a gente, tá? O STAR é um acrônico onde você vai falar de uma situação, tarefa, ação e resultado. Isso, pensa lá na entrevista, um exemplo de uma pergunta desse tipo.
Show, entra mesmo, Marcos, vai ser muito bom. Uma pergunta desse tipo é assim, por exemplo, ó, me fale, Anderson, de uma situação que você viveu lá na manutenção, que você teve que trabalhar com pessoas e isso teve problemas de relacionamento com as pessoas e como que você resolveu isso. E aí você coloca isso dentro dessa técnica do STAR, que é falar de uma situação, ok? Me conte um momento. Bom, teve um momento que eu tive que gerir um grupo de 7 pessoas e eu percebi que elas estavam fazendo coisas sem uma definição prática, então organizei tarefas para cada uma delas e cobrei resultados dentro do prazo. Nós entregamos essas atividades dentro do prazo e o cliente ele renovou com a gente esse contrato que a gente precisava fazer. Ok? Então, você pegar a pergunta e colocar a sua resposta dentro dessa metodologia que é o STAR, ok? E é importante que você tenha pelo menos 3 exemplos prontos para você trabalhar em cima disso. Aquelas perguntinhas básicas que todo mundo aqui já passou, que é, por exemplo, é uma pergunta que todo mundo tem um medo enorme de responder. E aí eu vou colocar aqui e alguém responde aí para mim. Se você está numa entrevista de emprego, uma pessoa pergunta para você assim, me fale um pouquinho sobre quem é você. E aí, o que você responde? Alguém aí para responder? Se quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade. Se você quiser digitar também aqui, fique à vontade. O que você... Fale um pouquinho sobre quem é você. Quem que já respondeu essa pergunta? Quem tem medo dessa pergunta? E aí? Ninguém? Em geral, eu respondo um sujeito calmo, tranquilo e bem amigo dos amigos. Ô, Anderson, é uma resposta interessante, hein? Só que ele acaba, mais uma vez, entrando dentro daquela pegada de subjetividade, porque você fala, eu sou bem amigo dos amigos. Tá, ok, tá certo isso mesmo, é óbvio que você não vai ser amigo de inimigo, mas pensa numa empresa, e provavelmente vocês já vivenciaram isso, que é trabalhar com gente que vocês não gostam. Entende? Então, como que você se relaciona com isso? Sua mentoria nos ensina esse passo a passo completo, de acordo com o perfil de vaga e função pretendida. Claro, a proposta é justamente essa. É associar tudo isso que eu estou falando com vocês dentro daquilo que vocês estão buscando, tá? Entendeu, Anderson? Então, assim, ó, você... Um ponto que você falou aqui que é bem interessante é o seguinte: tem muita gente que responde essa pergunta do tipo assim, ó, meu nome é Cristiano Gonçalves Patrocínio, eu tenho 42 anos, eu moro na rua X, eu moro com os meus pais, eu tenho 3 cachorros e 5 papagaios, eu tenho uma moto que comprei agora, falta 39 parcelas para poder pagar. E responder desse jeito está demonstrando que a pessoa não se conhece, ok? Falta conhecimento. E parece absurdo o que eu estou dizendo aqui, mas... Parece absurdo o que eu estou dizendo aqui, mas, gente, é uma realidade, tá? Tá cheio de gente respondendo desse jeito. E aí o Gabriel fala assim, ó, responde igual currículo. Eu não sei exatamente se você está falando de ler o currículo ali na resposta, mas pensa, Gabriel, o seu currículo eu já tenho. Eu quero que você me traga informação que eu desconheço. Porque o seu currículo ele é um papel onde você escreveu, e a minha pergunta é, será que ele está falando verdade? Será que ele é tudo isso mesmo que ele falou aqui? Eu vou chamar ele para uma entrevista. Aí na entrevista eu vou te fazer perguntas, e eu não quero que você me responda com o que você escreveu no currículo, entende? Eu quero que tenha informação que seja de fato
mais relevante do que eu tenho ali no currículo, tá? Beleza? Então, assim, ó, uma coisa que é muito importante é fale de você. É difícil isso, mas é fundamental, mas fica muito fácil quando você faz, por exemplo, na nossa primeira sessão do perfil comportamental, né, que é o consciência, você tem esse relatório onde você vai conhecer você e aí você vai conseguir construir o que a gente chama de pitch. É um pitch de vendas, ok? É um pitch para você contar sua história em, por exemplo, 30 segundos, 1 minuto, 30 minutos, contando sobre quem é você, tá bom? Bom, então uma revisão aí do nosso conteúdo. A gente passou aqui, nesse período, batendo um papo aqui, falando sobre o modo ineficaz de buscar uma atividade profissional, né, montando um currículo que ele não está otimizado, o LinkedIn que não funciona, para uma transformação através do Strava 180, que é ter um currículo otimizado, que seja compatível com a TS, ter um LinkedIn que seja atrativo e mostre oportunidades que sejam de fato reais. Como eu disse para vocês, 70% dos currículos, eles são dispensados pelo ATS. Se você tem um currículo atrativo, um LinkedIn que corresponda a esse currículo, que seja otimizado e que realmente gere valor, ele vai atrair oportunidades, ok? E o terceiro ponto é estar preparado para a entrevista, ou seja, cuidar do autoconhecimento, é saber quem eu sou, saber quais são os meus pontos fortes e minimizar aqueles pontos que eu preciso resolver, que eu preciso melhorar, ok? E, obviamente, com tudo isso, você consegue buscar emprego de uma maneira mais eficaz. Tem um currículo, o LinkedIn e tem entrevistas otimizadas para esse processo. É óbvio, gente, que sozinho você pode aplicar tudo isso, tá? Mas com acompanhamento e método, o seu resultado, ele de fato ele acelera e você consegue atingir resultados bem mais interessantes aí, tá? Eu gostaria que vocês colocassem para mim aqui, vocês já me falaram isso em algum momento, mas eu gostaria que você me falasse aqui para mim qual desses pontos aí mais você tem errado, tá? Depois de tudo que a gente já falou aqui, eu sei que vocês já falaram alguma coisa disso em algum momento aí atrás, eu gostaria de falar para vocês mais uma vez. Desses 3 pilares que nós apontamos aqui, qual que é o calcanhar de Aquiles para você? Qual que é o maior desafio? O currículo, o LinkedIn ou a entrevista? Responde aí rapidão para a gente prosseguir a nossa jornada aí. Fala para mim. Responde aí para a gente concluir essa etapa. Vamos lá. Currículo e entrevista. Uma boa parte dos 3. O João, otimização do currículo, do LinkedIn e entrevista, ou seja, os 3. O Adson, é Adson mesmo, né? Fala, Adson, todos os 3. Pô, gente, comigo não foi diferente. Isso mesmo. Oi. Isso mesmo, Cristiano, Adson. Show de bola, Adson. Então, como eu disse para vocês, né, sozinho você pode aplicar, mas acompanhado e com método, seus resultados eles aceleram. Eu falei para vocês de maneira bem resumida, tá? O que a gente trabalha aqui, mas basicamente a gente trata de 6 pilares, ok? Da mentoria do Strava 180. O primeiro pilar, ele é consciência. Nesse consciência, a gente vai trabalhar a questão do autoconhecimento, que é a base para você construir uma oportunidade profissional que realmente valorize quem você é, aquilo que você faz, aquilo que você tem como propósito de vida, ok? Porque, gente, de verdade, falando aqui, sinceridade com vocês, é o seguinte, todo mundo aqui trabalha com uma finalidade. Pagar as contas, ter uma qualidade de vida legal, dentro daquilo que você entende como possibilidades para vocês, e gostar do que faz. Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes. Como eu vou gostar do que eu faço se eu não sei quem eu sou?
Então, o pilar 1, que é consciência, a proposta é isso, é entender assim, cara, em que eu sou bom? Quais são as minhas vulnerabilidades? O que eu posso melhorar? Quais são os meus pontos fortes? Então, a gente está falando de ter clareza do cenário, entender o que está acontecendo no mercado, e autopercepção, autoconhecimento, entender quem eu sou e como que eu posso entregar melhor resultado com essa temática da empregabilidade. O segundo pilar é realidade. Então, a gente está falando aí de você alinhar aquilo que você entendeu lá na consciência, alinhar isso no seu currículo, montar um pitch de venda, montar o STAR, entrevistas, tudo de uma maneira que atenda aquilo que você busca como profissional e que responda de fato o que o mercado quer, ok? O terceiro ponto é estratégia e planejamento de carreira, que tem a ver com a gestão, tá? É você... A gente está falando de conseguir oportunidade e conseguir pensar a oportunidade no longo prazo. O que eu quero com planejamento de carreira? Quais são as estratégias que eu preciso compreender? Depois a gente vai para a quarta semana, que é o objetivo, onde eu tenho a definição do meu posicionamento, o foco e o pitch pessoal. Então, lá no alinhamento, a gente começa a construir tudo isso. No objetivo, a gente tem uma construção muito bem detalhada e essa definição desse posicionamento. Como eu disse, não adianta eu mandar currículo para todo mundo. Eu preciso mandar currículo para oportunidades que de fato me encaixem. E o que significa isso? Cara, por exemplo, quando a gente estava fazendo aqui a busca por uma empresa para fazer um teste, eu passei por... McDonald's é uma oportunidade interessante para quem está começando vida profissional. Mas talvez para quem está hoje com 30, 40 anos, o McDonald's já não é mais aquele negócio. Só que quando eu não tenho clareza de quem eu sou e o que eu quero, sabe o que eu faço? Eu vou buscar a oportunidade em qualquer lugar. Trabalhar no McDonald's, trabalhar no Burger King, trabalhar em hamburgueria, trabalhar em qualquer lugar, são empregos dignos. São empregos que realmente atendem uma demanda e satisfaz a vida de muitas pessoas. Só que quem tem autoconhecimento e busca oportunidade melhor, quando eu estou falando de trabalhar nessas empresas, gente, são empresas maravilhosas, o que eu estou querendo dizer é que a maioria das pessoas que buscam emprego nessas empresas são pessoas que estão desesperadas e vão pegar qualquer tipo de emprego, entende? Então, a ideia é que vocês busquem uma oportunidade, de fato, naquilo que vocês querem. E esse é um pilar aqui, que é o objetivo, que é para ajudar a construir tudo isso. O processo, a execução guiada e interativa, na construção, né, da definição do currículo, associado com consciência, o LinkedIn, entrevistas e network. Todos esses pontos aí, a gente está falando de ter uma execução guiada, pontual, interativa entre você e eu dentro desse processo. E, por último, esse destravamento e a gente conseguir metrificar os resultados que você teve. Eu falei com vocês aqui lá no início com relação a conseguir vagas, conseguir uma oportunidade. Eu mandava 50 currículos, 100 currículos, e ninguém me chamava. Eu não sei se com vocês acontecia isso. Na época que isso acontecia, eu tinha telefone, e o telefone era aqueles que você tirava a bateria e colocava de novo, diferente do de hoje. Mas eu falava, cara, será que o telefone não está funcionando? Eu ligava o telefone, desligava o telefone, ia para um lugar para ver se tinha conexão, anteninha funcionando, para ver, porque, cara, eu mandava tanto currículo e ninguém me ligava, ninguém me respondia. Será que eu estou com problema no crédito? Será que, na verdade, eu não tinha consciência de quem eu era, eu não sabia fazer gestão, eu não tinha um objetivo definido, eu mandava currículo para todo mundo e não conseguia, obviamente, nada, e eu não tinha ação, eu mandava... Quando eu comecei a mandar muito currículo, eu achava, cara, eu estou mandando muito currículo, alguém vai me chamar, eu comecei a desistir, eu parei de mandar um tanto, comecei a mandar 3, 4, se eu não conseguia resultado com 100, eu não ia conseguir com 4, mas hoje as coisas mudaram, se vocês têm tudo isso bem alinhado, as coisas ficam melhores. E como que funciona a mentoria, né? Então nós temos aqui 6 encontros ao vivo e individual,
Então, a gente está aqui nessa aula, como eu disse para vocês, é uma aula geral para vocês entenderem. Se você, né, o Marcos aí, o Marcos falou, né, eu vou fazer a mentoria aí, então eu vou ter 6 encontros com o Marcos, um encontro por semana com cada pilar, com atividades para a pessoa realizar durante a semana, ok? Então, no Consciência, ele vai fazer um teste comportamental e a gente vai ter atividade em cima desse teste comportamental para construir o processo. O segundo é a realidade, vai trabalhar sobre a realidade do mercado e aquilo que o Marcos pode melhorar, e por aí vai até o fim desse processo, ok? Depois vai ter um grupo exclusivo, vocês entrar todos em um grupo, mas esse grupo é só para chamar vocês para a aula. Depois, para quem entrar, vai entrar para um outro grupo exclusivo, para poder tirar dúvida, trocar experiências, falar sobre o que está acontecendo, estou conseguindo entrevistas, né, toda essa questão, feedback individual, e aí meu WhatsApp pessoal vai estar disponível para a gente fazer um trabalho que é analisar, né, o seu currículo, o seu LinkedIn, o seu pitch de venda, e também aí análise do perfil comportamental, que é essa ferramenta que eu falei com vocês, o Instituto ViniBridge, ok? Que é uma parceria que vai ajudar você a se desenvolver muito nesse processo aí. E, gente, esse perfil comportamental, ele não fala só de empregabilidade, não, tá? Ele vai falar sobre de relacionamento, ele vai falar sobre capacidade de atuar em várias coisas, falar sobre a forma como que você trabalha dinheiro, a forma como que você tem possibilidade de abrir negócios e por aí vai, tá? Então, qual o caminho que você deve seguir na sua busca por emprego? Você pode permanecer invisível, que é uma opção também, ninguém é obrigado a nada. Você continuar enviando o currículo do jeito que você quer e não ter resposta e manter as coisas do jeito que estão, status quo. Ou você pode investir em si mesmo, usar o método comprovado, que é esse, o Destrava 180, que ajudou tanto a mim quanto muitas pessoas aí a ter sucesso na vida pessoal e profissional, ok? Eu vou mandar para vocês aí agora, espera aí que eu vou, cadê? Eu vou mandar para vocês aí agora tá, peraí, cadê? Só um instante, gente, peraí, eu vou mandar para vocês aí agora cadê? Aqui, ó. Cadê o negócio? Aqui, ó. Eu vou pegar aqui. Vou mandar para vocês daqui. Eu vou mandar para vocês aqui. Vou tirar essa tela aqui. Só um instante. Cadê? Não, eu. Vou mandar para vocês aqui, gente. Interromper esse compartilhamento aqui. Aqui, ó. Vou mandar para vocês aqui como que vai funcionar. Eu mandei para vocês aí um calendário. Calendário não, a minha agenda. Para vocês que têm interesse em participar da mentoria, como que funciona? Aqui a gente falou de maneira geral, né, para vocês. E aí eu quero entender de modo individual, por exemplo, qual que é a realidade aí do Anderson,
né, a do João, da Jaqueline. Então, a gente trata isso de modo individual. Então, não dá para a gente conversar aqui e ficar, né, e expor aqui as pessoas, ok? Então, a ideia da mentoria, desse agendamento Cristiano, eu quero saber um pouquinho mais, só que eu ainda tenho algum receio, eu ainda não sei, eu não quero me expor aqui na frente de todo mundo. Então, por isso que eu mandei para vocês aí a minha agenda, para você colocar, agendar o dia que você quer bater um papo comigo individual, tá? Eu já liberei ali o calendário e eu gostaria que você, né, que tem aí, que quer participar, escreva, entra aí nesse link que eu te mandei. Ah, show, Marcos. Que top. Muito bom, muito bom. Então, eu quero que você que gostou do que ouviu, aquilo que a gente conversou, vai aí na agenda e eu tenho aí alguns dias, tá? Para você escolher e marcar uma conversa comigo. Tá, Cristiano? Eu não tenho, eu vi os dias aqui, mas esses dias não me atende, ou esse horário não me atende. Esse horário não me atende. Qual que é o horário que te atende? Fala comigo no individual, que eu vou, que a gente pode olhar aí um outro horário para você. Quem que falou aqui? Quem falou que marcou? Adson, O Adson, você marcou para que dia? dia 10. Dia 10, show de bola. Ok. Então, Adson, dia 10 a gente vai conversar. Você já marcou lá no dia 10. Que hora que você marcou? 14h30. Ah, show de bola. Então, para a gente bater um papo, eu te explicar exatamente, aí já é uma coisa mais pessoal, entender como que, se de fato eu posso, de fato, te ajudar, entendeu? Não tenho, primeiro a gente tem que conversar e ver, isso que a gente está tratando aqui é um negócio para você, é um negócio que eu consigo te ajudar de fato, entende? Então, a ideia é essa. Então, gente, a gente bateu um papo aqui. Eu vou abrir para vocês fazerem perguntas. Eu não vou tomar muito tempo de vocês, já são 9h41. Eu quero abrir para pergunta. Quem tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, fique à vontade aí. Pode fazer pergunta pelo chat, pode abrir o microfone e perguntar também. E aí? Alguém quer fazer? Cristiano. Oi, Marcos. Oi, Cristiano. Marcos, tudo bem contigo? Tudo jóia? Boa noite, pessoal. Boa noite para vocês. Cristiano, cara, como eu te falei, tá? O Ricardo Bessa, lá de Manaus, ele foi da Consul. E eu trabalhei Sim. também durante muitos anos no segmento de linha branca, né? E eu conheci show. o Ricardo Bessa nas viagens que a gente fazia. E aí, cara, acho que foi semana atrasada, aí ele falou que estava também na situação que eu estou, né, meio perdido, sem conseguir achar nenhuma oportunidade, e aí ele me falou de ti, cara, falou que fez aí a mentoria contigo, e aí passou aí um período, e depois ele conseguiu se recolocar, arranjou um emprego aí bem legal, e aí me super indicou para mim entrar aí nesse teu projeto, né, foi ele que me mandou aí esse link para mim entrar no grupo. E aí, cara, eu vou fazer principalmente, Cristiano, né, Cristiano? Principalmente porque, cara, hoje se fala muito de mudanças, né, cara? E eu tô com 59 anos de idade e eu já passei por muitas boas empresas. Passei pela indústria farmacêutica, passei pela linha branca, trabalhei com telefonia, enfim. Eu tive aí uma jornada em grandes multinacionais, né, Cristiano? E eu também já fui gestor e eu contratei pessoas também. E, cara, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho observado, né,
E eu estava assim, incomodado, porque, cara, Uhum. com o currículo extenso que eu tenho, com o currículo bom que eu tenho, de grandes empresas, trabalhando por muito tempo em cada uma dessas empresas, né? E eu não consigo ser chamado, né? E a única que eu fui chamada, isso já está com uns 4 meses, eu notei que eu me perdi dentro desse processo, né? Porque, de fato, eles fizeram perguntas que eu achava que o que eu respondesse podia dar uma interpretação diferente daquela que era o que ele queria ouvir. Então, são essas pegadinhas que você falou aí, né, cara, que eu acho que a gente tem que estar muito atento. E Uhum. aí, cara, a dica que você deu foi muito legal, mas eu tenho certeza de que esse acompanhamento aí a gente vai conseguir aí desassombrar, né, cara, que a gente está vivendo aí um cenário mal assombrado. Pois é, Eu tá vejo, complicado, viu, Marcos? tá louco, cara, eu vejo vaga, 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 e a vaga fica, e a vaga fica. Eu disse, cara, não entra ninguém para essa vaga, né? E aí eu comecei a achar que o problema não está na vaga, o problema não está na empresa, o problema não está na empregabilidade, o problema está mesmo no profissional que não tem, de fato, procurado fazer uma diferença no sentido de se reciclar, né, cara, de ser adepto aí à mudança. A gente é muito conservador, né? E aí eu não quero perder essa oportunidade, não. Eu marquei aí, Cristiano, para segunda-feira, Uhum. para as 2h30 da tarde, de 2h30 às 3h30. Mas, assim, deixa eu só entender, por isso que eu pedi para falar. Tá. Essa conversa é para tratar de fazer a mentoria e você falar preço, ou não? Você já vai falar aqui agora? Não, não. Eu vou. Porque é o que eu disse para vocês. A proposta desse momento é a gente conversar, eu explicar os parâmetros do que está acontecendo hoje no mercado. Ah, tá, É, entendi. Não, tá? show de bola. Tá Não, conversando no mercado. já me esclareceu aqui. Isso. Mas não Era, precisa ficar preocupado, gente, que a gente não está falando de preços absurdos, não, tá? É óbvio que não é de graça, é óbvio, eu não ia perder meu tempo aqui para não cobrar, ok? É normal, é claro, isso, é prestação de serviço, claro. mas não é absurdo. Eu não vou falar aqui porque eu quero saber o seguinte: eu vou conseguir te ajudar. Antes de falar de preço, antes de falar de qualquer coisa, eu sou muito claro naquilo que eu faço. Eu quero saber o seguinte: o que eu tenho aqui vai te ajudar? E como que eu vou saber isso? Eu conversando com você, entendeu, Marcos? Individual. Aí Entendi. lá nessa conversa que a gente vai ter segunda-feira, você vai me dar alguns detalhes que eu vou te perguntar, e aí eu te falo se eu consigo ou não te ajudar nesse processo seu, Não, entendeu? show, Tá? show de bola, show de bola. Beleza? Então, segunda a gente se fala, fechou? Cara, é ficar Ô, João, desesperado. Valeu, Cristiano, obrigado. beleza, Marcos. João, tá aí? Ô, João, tem alguma dúvida? Adson, o Adson, eu respondi o Marcos, a nossa conversa é o mesmo esquema, tá? Lá nessa conversa que a gente vai ter, eu vou te explicar como que funciona, eu vou entender o seu caso e ver se a gente consegue trabalhar juntos nesse processo aí, tá bom? Gabriel, Juliana, Luciana, Aline, vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida que eu possa esclarecer para vocês? Vocês conseguiram entrar lá na agenda para poder marcar? Alguém? Não? Então, show de bola. Tudo certo, Luciano? Gostaram do que vocês ouviram? Atenderam expectativas? É, querem falar alguma coisa? Então, Luciano diz que está tudo tranquilo. Adson
Show. Ok? Então, ô Marcos, te vejo então na segunda-feira e Adson no dia 10. Ok? Pessoal, foi um prazer falar com vocês. Foi um prazer falar com vocês. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco com vocês, né, nesse momento. Quem aí, né, precisar de conversar, tirar alguma dúvida, entender alguma coisa aí, podem me chamar lá no pessoal, tá? Que eu tô super à disposição para poder contribuir com vocês. E não se acanhe, vai lá, agenda. Ah, Cristiano, eu tô com algum problema X, Y, Z. Vamos conversar, não desista. Eu falei de valor e tal. Fica tranquilo, vamos bater um papo, vamos entender a sua realidade, que para tudo tem um jeito. O que não pode acontecer é você desistir, ok? Então, gente, boa noite. Tenha um resto aí de semana incrível e a gente se fala lá na semana que vem aí, para quem agendou. Então, boa noite para vocês, um abraço e foi um prazer falar com o João, com o Anderson, com o Marcos, com o Adson, com o Gabriel, com a Júlia, com a assessoria, não sei quem que é aqui o nome exatamente, com a Aline, e até mais para você, gente. Boa noite.